ia direto, não tinha gânglio no caminho. E esse é o exemplo, né? Aí conversando, pesquisando com a professora da fisiologia, da neurofisiologia, ela me passou agora esse slide, eu falo que vocês fotografam, então só para ter ele correto, né? Ela me passou esse slide que ela acha mais didático e para não confundir com aquele outro, consertando então aqui abaixo, né? Então nós temos aí a imagem do neurônio pseudobipolar, sendo que ele é o que participa de todas, praticamente de todas as sensações que nós temos, ou na verdade o estímulo que é levado para a parte central a partir de um receptor sensorial. A maioria envolve o neurônio pseudobipolar, né? Um lado dele seria a terminação, outro lado vai para a parte central. Tá, então aqui nós temos os 4 tipos e vamos começar por esse tipo que a gente já falou. Uma terminação nervosa não encapsulada, como essa segunda imagem que está sendo mostrada. A região do receptor sensorial é não encapsulado, como o esquema está mostrando, e ele pode ser denominado de terminação nervosa livre, que é o caso, aí sendo mostrado. Uma terminação do folículo pinoso, que não está sendo mostrada, mas eu mostrei durante a aula, né? E o disco ou a célula de Merkel, né? Que era a célula na camada germinativa ou basal da epiderme com o final, na verdade, o começo ou o final, né? O início do axônio desse neurônio pseudobipolar. Então essas 3 fazem esses receptores não encapsulados. Os encapsulados, aqui não está sendo mostrado, né? Nessa imagem. Mas o mais seria o Patino, o Ruffini, o Krause teria então o axônio de um neurônio pseudobipolar que vai para a periferia e aquelas células lamelares que eu falei para vocês que seriam mais ou menos primas irmãs da célula de Schwann, Chivon, neurolemócito. Não faz mielina, mas elas encobrem essa terminação nervosa, né? Não está aqui sendo mostrada. Em C, esse aqui seriam os próprios receptores. Também o axônio faz contato com uma fibra, uma célula muscular extraesquelética modificada, mas o axônio está lá, e ele é do neurônio pseudobipolar, não é como eu coloquei dessa maneira, né? E ele vai com sua outra parte do axônio, que é o único axônio, para a parte central, então seria o C. E o resto, a parte auditiva e a parte de visão, que a gente vai ver nas próximas aulas, são esses receptores celulares, que fazem, na verdade, contato. A célula pilosa e os fotorreceptores, cones e bastonetes, vão estabelecer contato com o neurônio bipolar, que eu tinha falado para vocês. Toda vez que envolve sistema sensorial, visão, audição, olfato e assim vai, né? O neurônio bipolar vai estar presente. A gente vai ver na visão e na audição onde que está presente, né? Nas próximas 2 aulas. Então, só corrigindo, tudo bem? Esqueçam essa informação então anterior por conta disso, né, que está errada, ok? Tá, vamos seguir então a aula. Esse neurônio pseudobipolar, a gente já falou bastante a respeito dele, né? Então nós temos aí a imagem, a gente sabe que todos os corpos de neurônios pseudobipolares moram no interior de gânglio, e esse gânglio é chamado de gânglio da raiz dorsal da medula espinal, gânglio sensorial, gânglio sensitivo, tudo a mesma história, né? Tá. Todos os neurônios pseudobipolares moram lá. E eles obrigatoriamente precisam ser acompanhados pela glia. Ele está em laranja, o corpo celular, e a glia está em vermelho. Na verdade, ela é como se fosse um papel que envolve, né? A gente vê aí ela cortada, mas imagine um revestimento total, um monte de células revestindo, né, esse corpo neuronal. Uma parte desse axônio, que é o único que sai do corpo celular, vai para a PL, enfim, ou uma víscera, ou um tecido muscular que a gente acabou de ver, proprioceptor, para receber o sinal, o estímulo, e a outra parte vai para a parte central. Então a gente está falando exatamente disso aqui, ó, né? Os neurônios pseudobipolares, que uma parte vai para a periferia e outra parte vai para a parte central, né? A sinapse acontece na parte central. Não existe sinapse dentro do gânglio sensitivo. Tudo bem? Não tem sinapse aí. O que mais que a gente pode explorar nessa imagem? Esse zigue-zague aqui, ó, que tem em todos, é para mostrar que o axônio é muito longo. Não dá para o autor desenhar ele na sua totalidade. Então ele pôs essa interrupção aí para a gente entender esse tamanho. E o axônio, ele é mielinizado fora, na parte periférica, por neurolemócitos. Então aqui a gente tem um axônio e pelo menos 3 neurolemócitos aí apresentados, né?
Quando esse axônio entra para a parte central, ele passa a ser mielinizado pelo oligodendrócito. E a diferença aqui é que um oligodendrócito pode mielinizar vários axônios ao mesmo tempo. Que a gente já viu isso na aula passada. Tudo bem? Em relação à mielina ser de um tipo diferente, porque não é uma série, tudo igual, em termos de assim, natureza química e em termos de funcionalidade. Não muda nada a mielina produzida na parte periférica pelo neurolemócito ou na parte central pelo oligodendrócito. Tudo bem até aqui? Então é desses receptores que a gente está falando com ele sendo envolvido, né? Tá. Vamos ver agora a parte motor ou eferente. E a gente está falando da aferente ou sensitivo sensorial, né? A parte motor ou eferente, aquela que pega, já processou, o estímulo já foi processado, agora vai dar a resposta, né? E a resposta pode ser por um tecido muscular estriado esquelético, por uma glândula, um músculo cardíaco ou um músculo liso, que pode estar na parede de vaso, órgãos e assim por diante, né? Então nós temos aí dois tipos de neurônios motores ou eferentes. Esse é o mais conhecido de vocês, né? Aquele que pega a resposta processada na parte central e vai diretamente inervar um tecido muscular estriado esquelético. Essa junção que ele estabelece aqui com a célula ou a fibra muscular é chamada de junção mioneural. Tudo bem? E o neurotransmissor aí liberado é a acetilcolina, que a gente já sabe também, né? Tá, vamos olhar o outro neurônio motor agora, o eferente. É aquele que envia um prolongamento, né, o seu axônio, e ele vai fazer sinapse com um segundo neurônio que mora dentro de um gânglio. Esse gânglio agora, que a gente vai falar sobre ele já já, ele pertence à parte autônoma, simpática ou parasimpática. Então o gânglio autonômico, ele tem sinapse dentro dele. O gânglio sensitivo não tem. Tudo bem? E da mesma maneira que a gente acompanha esse axônio, ele é mielinizado pelo neurolemócito na parte periférica, e aí está sendo mostrado, e na parte central, quando ele está saindo do corpo, ainda está no cone de implantação, no comecinho do axônio, ele é mielinizado pelo oligodendrócito, da mesma maneira. Tudo bem até aqui? Reparem que a célula, na verdade, desculpa, o corpo do neurônio, desse que mora nesse gânglio autonômico, também é acompanhado por glia. E essa glia é chamada de célula satélite, igualzinha a essa aqui. Tudo bem? Tá. Então, quando eu tenho um gânglio no meio, e todos esses neurônios, o do gânglio autonômico, os neurônios motores ou eferentes, todos eles são do tipo multipolar, se a gente for classificar morfologicamente. Ok? Tá, e outra coisa, reparem que eu tenho então o axônio do primeiro neurônio, que a gente chama de fibra pré-ganglionar, fibra nervosa pré-ganglionar antes do gânglio, e depois a segunda fibra nervosa, o axônio, que vem após o gânglio, que ele mora lá dentro, a gente chama de fibra nervosa pós-ganglionar. Tudo bem? É importante saber isso, super importante, porque já já a gente vai falar o tamanho dessas fibras, o neurotransmissor, aonde que ela inerva e assim vai. Então eu tenho que guardar que eu tenho uma fibra pré e uma fibra pós-ganglionar. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Tá, não tem mais nada. Outra coisa a ser explorada aí, vasos sanguíneos estão, o tecido nervoso é vascularizado, o conjuntivo, propriamente dito, acompanha vasos. Se ele não tiver aí, o outro lugar que ele vai estar é fora, meninges, que a gente já viu na parte central, né? E está sendo mostrado uma célula da glia aí, que é o astrócito. E uma grande função que ele está exercendo, formando pé vascular, né? Que a gente já viu que dentre várias funções, uma das funções dele é estabelecer o pé vascular. Tudo bem até aqui? E eu tenho dois tipos de astrócito, protoplasmático e fibroso. Ele desenhou aí de uma maneira geral um astrócito, tá? Evidenciando essa substância branca ou cinzenta, né? Está falando parte central de uma maneira geral. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Todos os axônios na parte periférica ou fibras nervosas moram dentro de nervo. Então a maioria do nosso nervo é mista. Eu tenho tanto fibra sensitiva ou aferente, quanto fibra motor ou eferente, dentro do mesmo nervo. Existem nervos só sensitivos? Raros. Só motores? Raros. A maioria é mista. Tudo bem? Bem, Isabel?
mora na parte periférica. O que eu tenho na parte central é um pedacinho dele. Ok? Então, quando você pensa em fibra nervosa ou axônio, ele vai formar um nervo lá fora. Estou falando que não tem axônio dentro da parte central, mas a maioria dele, a maior parte dele, o comprimento dele, é parte periférica. E ele mora dentro de nervo. Ok? Posso seguir? É dentro também. Aí vem a pergunta, a fibra nervosa pré-ganglionar, pós-ganglionar, pode fazer parte do mesmo nervo. Ok? Então, carrega tudo aí dentro. Né? Por isso que é difícil reparar ou regenerar um nervo que foi seccionado. Para você juntar extremidade, aferente com eferente, eferente com eferente autonômico, é complicado. Né? Não estou falando que é impossível. Né? Mas a maioria mora tudo dentro do mesmo nervo. Mas aí, tipo, o gânglio, ele tá, tipo, ele é um nervo, tem os 3 lá dentro, ele tem um gânglio. Sim. Aí faz sinapse só, tipo, Sim. do autônomo. Sim, exatamente. Mas nada impede de uma fibra nervosa, uma axônio na parte autonômica, fazer parte do mesmo nervo. Se ela está envolvendo a pré-ganglionar ou a pós-ganglionar, é outra história. Pode ter fibra lá dentro. Okay? Posso seguir? Tá. A mielina a gente estudou na aula passada. Né? Essa imagem talvez fique mais fácil, existem várias aí que vocês possam explorar em livros, enfim, no sentido de pensar em fusão de monocamada externa com monocamada interna. Quem ainda não entendeu, né, como que é essa mielina, que é a membrana da célula que está fabricando, tenta ver em outras imagens. Essa é uma bem didática, porque o doutor está colocando aí a parte de fusão de monocamada interna nessa linha vermelha, se vocês olharem ali. E a de monocamada externa, que é a linha intraperiódica, que é a mais fininha, ele está colocando em azul. Então, logo no início aí, ou logo no final, me desculpem, que a gente tem o mesaxônio externo, que é o final, a gente está vendo uma linha azul, vocês conseguem ver quem está mais perto? E é exatamente as monocamadas externas que estão fusionadas. E a mielina, ela tem uma sucessão de vermelho e azul, para mostrar que o vermelho seria a linha densa principal, que é a fusão de monocamada interna, e a intraperiódica, que está em azul aí, que é a fusão de monocamada externa. Né? Elas vão se fusionando para formar a mielina. Né? Tá. Existem espaços da mielina que podem não estar fusionados e restar um pouco do citoplasma da célula em questão, que no caso aí é o neurolemócito. E esses espaços que contêm citoplasma ainda é chamado de incisura de Schmidt-Lambert. Tudo bem até aqui? A gente já tinha visto isso. Né? Por que eu estou falando de novo? Porque a gente não pode esquecer que a maioria das fibras ou axônios, nervosas ou axônios, é mielinizada. Então a gente voltou a falar um pouquinho da mielina novamente. Okay? Tá. Então a maioria dessa maneira mielinizada, o que esse esquema mostra? O axônio está em amarelo, em azul estaria a mielina com a célula, o núcleo dela que está fabricando, no caso aí é o neurolemócito, ele está em pink, e o citoplasma dela continua sendo azul. Então tudo isso é mielina. Né? E eu quero falar dessa definição aqui. O que vem a ser o neurilema? Vocês podem ouvir esse termo. O neurilema é o núcleo e o citoplasma da célula, que no caso aí é o neurolemócito. E reparem, quantos neurolemócitos eu tenho aqui? 3. Cada região que está fabricando a mielina forma o que a gente chama de internó. É aquele cordão de linguiça que eu tinha falado para vocês. Cada linguiça é um internó. E o cordãozinho que prende uma linguiça na outra é o nó, né? O nó de Ranvier, que está aí no meio. Que é onde a célula não fabrica mielina. Uma célula de um internó e da outra só cobre um pouquinho o axônio, mas não tem mielina ali. A ponto de que a mudança de potencial por causa de sódio e potássio que entra e sai, hiperpolarizando, despolarizando, a membrana ocorre nesses nós, que não tem a mielina. Né? Então nós temos aí 3 nós e 3 internós. Tudo bem? Neurilema é o núcleo e o citoplasma da célula em questão, que é o neurolemócito, a célula de Schwann, enfim. Vamos olhar uma fibra amielínica agora. Amielínica, ou seja, não tem fusão de monocamadas, acréscimo de membrana, nem fusão de monocamada interna ou externa. Né? E reparem, ele é muito parecido com o oligodendrócito nesse sentido de uma célula de Schwann, o neurolemócito, que tem o seu núcleo em pink e o citoplasma em azul,
abraçar vários axônios, né? Isso que o oligonegrócito faz, muito parecido, mas não é o oligonegrócito, né? Eles só abraçam, mas não envolvem, eles só cobrem o axônio, né? E por que eu estou colocando aqui? Porque às vezes dentro do nervo eu também tenho fibra amielínica, raras, poucas, né? Raras não, poucas, comparadas com as mielinizadas. E a mesma célula que vai fazer isso, e ela tem neurilema também. Quem tem mais neurilema? A amielínica ou a mielínica? Mais citoplasma presente? A amielínica. E a gente vê isso bastante, né? Por exemplo, vamos olhar aqui um corte que não é da caixa de vocês, longitudinal à esquerda e transversal à direita de, vamos falar assim, pelo menos um fascículo, né? Um fascículo, principalmente aí no corte transversal dá pra gente ver, que é um conjunto de fibras nervosas ou axônios mielinizados na sua maioria, né? Olhando o primeiro corte transversal, que é mais fácil. Cada ponto desse que vocês estão olhando aqui é um axônio cortado transversal. E o espaço em branco é o que a mielina ocupava e que ela foi tirada durante o processamento histológico. Mas reparem que eu não tenho só ele, eu tenho outras coisas aí no meio, que a gente vai ver já já em um esquema. Dentre essas coisas, nós temos fibras amielínicas. Nada impede de ter um axônio não mielinizado, né? Do lado esquerdo, nós temos o corte longitudinal. O asterisco está no axônio. Esse róseo aí é o axônio. E a gente tem um internó de um lado com um internó do outro lado. A seta em negro está mostrando o nó. Dá para entender isso? Que é um cordãozinho de salsicha, né? Ou linguiça. A seta em verde está mostrando o espaço que a mielina ocupava, que ela foi embora durante o processamento histológico. Em negro, o nó de Ranvier, o asterisco está no axônio. Esse nervo está cortado longitudinal e eu posso também aqui dentro ter fibras nervosas amielínicas, nada impede. Né? Aqui o autor colocou nomes e ele colocou o axônio em negro, só para a gente ver. E ver o que a gente está vendo aqui que nessa a gente não está vendo. O trajeto serpentinado. Eu já tinha falado isso para vocês há um tempo atrás. Caracteristicamente, um nervo cortado longitudinalmente, ele tem esse aspecto serpentinado. Tudo bem? Todos, não, mas a grande maioria guarda essa característica, né? A maioria dos núcleos que mora aqui pertence ao neurolemócito. A grande maioria. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Vamos ver agora um corte longitudinal e transversal de fibras mais amielínicas do que mielínicas. Pode existir nervos amielínicos? Pode. Tudo bem? Não é impossível de se encontrar isso. É vantagem ele ser amielínico? O que vocês acham? Nenhuma. A velocidade de propagação do impulso nervoso é demorada, né? Porque ele não tem a tal da condução saltatória, que a mudança do potencial ocorre nos nós, né? Então não é vantagem. Onde que aparece mais isso? Em animais, é difícil a gente falar menos evoluídos, né? Porque não é, a evolução não é nesse sentido. Mas assim, animais que não o homem, né? Eles podem ter esses nervos amielínicos. A gente praticamente não existe isso. Pode existir fibras dentro de um nervo amielínico, mas não ele ser só amielínico, ok? Então só para vocês verem, vocês conseguem ver diferenças? Ó, vou voltar no anterior. Esse é o mielinizado, transversal e longitudinal, e esse é o amielínico. Vocês conseguem ver alguma diferença? Por quê? Menos espaço ocupado pela mielina. O que mais? Isso aqui é tudo vaso. Vaso sanguíneo. O que mais? Vou voltar para o anterior. O que parece que ele tem, além de pouco espaço branco, vocês concordam que ele parece mais núcleo? Ele é mais, a gente fala que ele é mais celularizado, né? Só para vocês verem a diferença aí. Então a gente consegue também olhar, tem várias informações aí de nervos amielínicos, que para o ser humano isso não é, vamos falar assim, corriqueiro, né? Okay? Tudo bem? Essa é que a gente vai ver, né, obviamente. Essa é que a gente vai ver que tem corte longitudinal e transversal na caixa, para vocês olharem. E aí tem os dois cortes, né? Em HE, longitudinal e transversal. Depois tem na impregnação argêntica, basicamente o transversal. Então eu peço que vocês coloquem, na hora que a gente estiver impregnando o dedo, coloquem a informação para o monitor,
que não tinha o corte longitudinal, para ele entender que não foi feito essa imagem, porque não tinha ali na lâmina. Okay? E além da impregnação argêntica, eu vou mostrar uma que também está na caixa, mas eu não pedi para vocês desenharem, que é o mesmo nervo, só que agora corado pelo tricrômio ou tricrômico. Por que essas comparações? Vamos pensar em HE ou HE. Por que eu tenho um nervo cortado dessa maneira, nessa coloração? Para a gente ver o que aí? O que o HE ou HE mostra? Núcleo, citoplasma, o espaço que é no papo, outro também vai mostrar. Mas a gente vê mais detalhes da morfologia, né? As bainhas conjuntivas, a outra também a gente vê. Mas a gente vê bem, que é o padrão ouro, né? Em termos de coloração de lâminas, a gente sempre começa pelo HI ou HE, mas o róseo do colágeno, o róseo da fibra, é muito parecido. Quando a gente põe o tricrômio, a gente vai ver o que é colágeno e o que é fibra e o oxônio que está na outra coloração. Vocês vão ver que eu vou mostrar. É mais didático para a gente separar o que é conjuntivo propriamente dito do que não é. Né? Porém, o corante mais caro, ele sempre tem aí nos laboratórios à disposição para a gente fazer. Vocês têm na caixa, vocês podem olhar, não precisa desenhar. E para que será que a gente colocou impregnação argêntica? E que a impregnação argêntica geralmente a gente usa e mostra isso? Colágeno 3, ou lâmina basal, membrana basal, que tem colágeno 3 também, né? Então aqui eu sei que tem colágeno 3 numa bainha mais interna que é o endoneuro, que predomina. Mas falar que está vendo o colágeno 3 é na impregnação argêntica. E aqui ele se confunde. Tudo bem? Eu já vou mostrar as 3 lâminas. São muito fáceis de serem reconhecidas, né? Não tem problema nenhum. E a gente tem que ter ideia só por que dessa coloração de cada uma. Né? Eu vou voltar a falar já. Olha a microscopia eletrônica. A gente viu isso aqui no aula de eletromicrografia, vocês lembram? A gente tem aí um axônio com a mielina em volta. E claro que esse citoplasma, esse neurilema, o núcleo não está aí mostrando, é do neurolemócito, né? E a gente tem uma fibra no mesmo nervo, e a mielínica, aquilo que eu falei para vocês. Uma mielínica e uma mielínica coabitando no mesmo nervo, né? Então nada impede. A maioria é mielinizada. Tudo bem? Isso é um corte transversal de nervo na microscopia eletrônica de transmissão. Né? Tá, vamos seguir. Olha agora a informação, desculpa, pode falar. Professora, dá para comparar a mielinizada com a mielinizada em relação aos vasos sanguíneos? Ou é mais vascularizada não? Se elas coabitam no mesmo lugar, é o mesmo vaso. Tá. Vascularizado do mesmo jeito. Beleza. Não tem mais nem menos para um para o outro. Quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Lâmina basal. Então, se a gente tiver no axônio, vamos pensar no axônio. O corpo do neurônio eu não sei onde ele está. Está dentro de um nervo, né? Mas o corpo está na parte central, está no gânglio, a gente não sabe. Esses aí estão dentro de um nervo. Eu tenho o axônio, que é citoplasma, o neurônio, eu posso chamar de axoplasma. E tem a membrana, que eu chamo de axolema. Tudo bem? Só estou falando em termos de axônio. A membrana plasmática lá do corpo do neurônio, que está no corpo, que está no dendrito, tem nome? O citoplasma. O citoplasma do corpo tem, como que eu chamo mesmo? Pericário. Né? O pericário é do corpo. O axônio é o axoplasma. Tudo bem? Tá, então vem axônio, axolema, depois mielina, depois o neurilema, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E depois a lâmina basal do neurolemócito. Ele tem lâmina basal. E depois viria quem depois da lâmina basal? O endoneuro, que é a primeira bainha conjuntiva, conjuntivo propriamente dito, que envolve fibras nervosas ou axônios. Eu fui de dentro para fora, agora eu vou de fora para dentro. Endoneuro, lâmina basal, tudo bem? Neurilema, mielina, axolema, axoplasma. Pensando aí desde o axônio até o final dele, chegando lá, fazendo parte dentro do nervo, né? Pensando em parte interna, né? Por exemplo, essa região aqui toda, né? Em volta disso aqui, o axônio e até o final do endoneuro, a gente tem todas essas camadas. Ok? Qual é a dúvida aí? Isabela? Eu falo, de dentro para fora ou de fora para dentro? Axônio, mas o axônio tem duas partes, o axoplasma e o axolema.
Axoplasma é o citoplasma, axolema é a membrana dele. Tudo bem? Mielina. Tudo bem? Neurilema, que é o neurilema mesmo? O citoplasma mais o núcleo do neurolemócito. Lâmina basal do neurolemócito e endoneuro. Ok? Posso seguir? Tá, vamos seguir. Olha agora, isso aqui é do livro do Junqueira. Eu não sei se das últimas edições ele tá dessa maneira também. Por que eu peguei? Porque ele está mostrando em cor o que ele chama de fibra nervosa aferente, sensitiva, sensorial, tá em Bosio, e o motor ou eferente que vai levar a resposta para um determinado local já processada, né? Então, só para vocês olharem que eles coexistem no mesmo fascículo nervoso. Esse nervo tem 3 fascículos nervosos, 3 conjuntos de axônios ou fibras nervosas, né? Tá. E da mesma maneira que o músculo estriado esquelético tem bainha, e essas bainhas revestem todos os fascículos, depois cada fascículo, depois uma fibra muscular estriada esquelética, que recebe nomes, vocês lembram quais eram? Epinísio, perinísio e endonísio. Lembram disso? Aí é só trocar para neuro. Eu vou ter lá fora o epineuro, depois o perineuro, que reveste cada fascículo, e lá dentro, depois da lâmina basal do neurolemócito, o endoneuro, que é colágeno 3, em grande quantidade. Então isso aqui é só para mostrar que elas coexistem no mesmo fascículo. E eu posso ter aí também uma fibra da parte autônoma? Também posso. Tanto sensitiva quanto motora. Também posso. O mesmo nervo. Tá, vamos olhar agora. Aquele axônio que funciona como dendrito, que é do pseudonipolar, o ramo que vai para a periferia, ele está fazendo uma terminação nervosa encapsulada lá na pele. Provavelmente isso aqui ele quis mostrar corpúsculo de Meissner. Repare que o axônio está lá dentro e tem uma coisa em volta, ele desenha como se fosse uma membrana, né? E aí ele vai captar qualquer mensagem, por exemplo, de tato fino, né, que é uma das funções que ele faz, e vai levar isso como um estímulo para a parte central. E reparem agora, o corpo desse neurônio mora no gânglio da raiz dorsal da medula espinal, é neurônio pseudonipolar. O axônio faz sinapse lá no corno posterior da medula espinal, substância cinzenta, e a resposta vem pela parte motora, o neurônio motor, que é multipolar, não é pseudonipolar, cujo corpo mora no corno anterior da medula espinal, né? E aí ele vem trazendo essa resposta para a musculatura estriada esquelética, estabelecendo a junção neural, que é uma terminação eferente, efetora, motora, para, por exemplo, tirar a mão de uma chapa quente. Estou chutando aí. Então a gente coloca e tira rapidamente. Só que depois a gente tem consciência, estava queimando, muito tempo, um pouquinho depois que você tira, né? É a mesma coisa que bater martelinho no joelho, né? Você faz o movimento da perna, parece só um minutinho, mas você tem a consciência que ela está movimentando. Essa consciência vem depois. Por quem? Pelo interneurônio ou neurônio de associação. Um pouquinho depois vem essa consciência, né? Então ele pode entrar na jogada aí, e não ter só o arco reflexo simples que envolve os dois neurônios, o aferente e o eferente. Espera só um minutinho. Reparem aí o que o autor está mostrando, que o nervo espinal não é mais espinhal, então ele carrega fibras aferentes e eferentes, né? Aqui é o gânglio da raiz dorsal da medula espinal, onde moram esses neurônios pseudonipolares, todos sensitivos ou sensoriais, cujo axônio pode ir para uma pele, para uma víscera, por um músculo estriado esquelético, seu próprio setor, aqueles 3 que eu mostrei lá no começo, né? E a parte que vai responder vai fazer parte do mesmo nervo, indo para um músculo estriado esquelético, uma glândula, um músculo cardíaco, um músculo liso, moram no mesmo nervo, ok? Pode falar, então. Tem alguma relação entre a morfologia da célula pseudonipolar e multipolar com a função que elas realizam? Não. Morfologia e função não. Relação não. Okay? A gente sabe que a maioria dos nossos neurônios é multipolar, mas o pseudonipolar ele tem que ser assim para ser aferente. A gente sabe que todos aferentes, né, os aferentes ou sensitivos, pertencem a neurônios pseudonipolares. O porquê que é com ele? Não sei. Nunca vi relação que explique ou justifique isso. Okay?
Posso seguir? Tá, vamos ver as bainhas. Eu vou mostrar várias imagens dessas bainhas conjuntivas para vocês verem como que os autores vão mostrando de maneira diferente. Vou de fora para dentro. Ele chama aí de bainha epineural, tecido conjuntivo denso não modelado, que está azul em fora. A continuidade desse epineuro é o róseo, que ele continua sendo chamado de epineuro. Vocês conseguem ver aí? Então é como se ele mandasse projeções, né, para dentro do nervo. Continua sendo denso não modelado, tudo bem? As bolinhas em vermelho aí, no róseo, é vaso sanguíneo. Claro que eu vou ter vasos sanguíneos mais calibrosos nas bainhas mais externas e os menos calibrosos lá em contato com o axônio, né? Depois ele chama de perineuro roxo, que não deixa de ser continuidade do epineuro, mas ele está realmente delimitando um fascículo, né? Conjuntivo denso não modelado. E aí ele puxou aí um fascículo, que é o roxo aí, para vocês verem o perineuro. E aí ele tirou lá de dentro um verdinho. O que esse verde tem? É a bainha, que é o endoneuro, e lá dentro ele puxou agora a fibra, que é o axônio, que está em amarelo. Amarelo não, ele tem amarelo e outra cor que é o verde aí dentro, tudo bem? O amarelo seria a região da mielina, que ele está representando, e o verdinho os nós de Ranvier, onde não tem a mielina. Aí ele puxou o final. Isso aqui é uma terminação sensorial. Parece aquela cebola que a gente viu, Meissner, desculpa, Walter Patinho, né? Pela cara que ele está mostrando, parece. Ou então Meissner, mas é encapsulada, né? E a outra extremidade que ele está mostrando poderia ser, e ele está falando de extremidade motora, só para mostrar que dentro do mesmo fascículo pode ter junto com essa sensorial uma motora de um outro axônio, quer dizer, outro axônio por quê? Porque é do neurônio motor que mora lá dentro do corno anterior. Tudo bem? Então essa parte pertence ao pseudonipolar e essa parte do axônio pertence ao motor, ou eferente. Dá para entender isso? Ok? Então é uma maneira aí que o autor mostrou, apresentou aí as bainhas conjuntivas junto com um conjunto de neurônios, ou cada conjunto de axônios, ou cada axônio fibra nervosa. E aí vem a pergunta, onde mora o corpo desse axônio? Pode morar lá. Esse aqui eu sei, onde que mora? No gânglio da raiz dorsal da medula espinhal. E desse aqui? Pode morar numa parte central, ou no interior da medula, pode morar num gânglio autonômico, eu não sei. Ok? Mas esse eu tenho certeza, que é o pseudonipolar. Né? Tudo bem? Vamos seguir. Outra maneira que a gente representa, né? Isso aqui é um corte transversal de nervo e eu tenho uma bainha aí, ó. E aí o autor pôs esse outro nervo em vários fascículos, eu vou contar 1, 2, 3, 4 pelo menos, hein? Cortados transversais, e ele puxou um axônio. E ele puxou, na verdade, o endoneuro com a mielina e o axônio que está lá dentro. Isso é corte longitudinal, onde eu vejo os nós, internós. Aqui não, ele está cortado transversal. Então, quando é que a gente consegue ver o axônio comprido, com os internós, com os nós, corte longitudinal, né? Transversal a gente não consegue ver, que é no caso aqui, né? E nós temos aí uma bainha conjuntiva. Aparentemente, isso é um fascículo. Mas e se o nervo tiver só um fascículo? Por exemplo, o nervo de roedor? Tem um fascículo. Como é que eu chamo essa bainha? Epineuro e perineuro junto. Não dá pra falar quem é quem, né? Só um fascículo. Tudo bem? E o lá dentro é o endoneuro, né? Que a gente já sabe. O que tem na lâmina de vocês é um nervo com vários fascículos. Não tem só um, né? Então dá pra falar quem é epineuro, quem é perineuro e o endoneuro que mora lá dentro. Ok? Esse é o corte transversal, que é o mais fácil, quando a gente fala em bainha conjuntiva, da gente delimitar direitinho. Então, é um esquema, obviamente, o epineuro. Depois, esse que está realmente circundando várias fibras nervosas ou axônios, 3 fascículos aí, é o perineuro, né? Esse róseo, bem róseo forte, parece um lápis, né? Que eu tô passando aí. Então, epineuro e perineuro, conjuntivo denso não modelado. E depois, lá dentro, vamos olhar o róseo, o ponto róseo cortado transversal é no axônio da fibra nervosa. O espaço em branco, o espaço que a mielina ocupava, foi embora, que ele está mostrando aí, né? E em seguida a gente teria, após a lâmina basal, o endoneuro. Então esse róseo que está sendo aí,
é o colágeno do endoneuro, mas ele tem o 3 também. Por isso que a gente faz lâminas de impregnação argêntica. Não tem uma jogada lâmina basal, membrana basal, ela vai estar identificada também por impregnação argêntica. Né? Ficou claro essas bainhas? Aí olhem os núcleos. A quem pertence a maioria desses núcleos dentro de cada fascículo? Neurolemócito. E aqui fora, no conjuntivo, na bainha conjuntiva, como o epineuro, que ele mostrou até um vaso sanguíneo aí. A quem pertence a maioria desses núcleos? Fibroblasto, aquela velha história. Mas eu posso ter qualquer célula do conjuntivo em qualquer bainha? Posso. Desde as células residentes até as células migratórias. Nada impede. Né? Agora, peraí só um minutinho. Agora tem uma célula que é exclusiva do perineuro. Além das células do conjuntivo propriamente dito, eu tenho uma célula que é exclusiva que mora aí, que tem a actina e miosina 2. A gente falou dela na aula passada. Alguém lembra o nome? Célula contrátil do perineuro. E apesar dela receber esse nome, a grande função dela é barreira. Não é contração. Ela pode até ajudar no momento de reparação de um nervo, facilitar nessa junção, tentativa de aproximar uma extremidade com a outra do nervo, mas não é a grande função. A grande função dela é barreira à entrada de coisas externas. Ok? Pode falar, Isabel. Eu posso ter fibroblasto aqui dentro, mas ele é uma minoria, porque tem endoneuro. Né? Minoria. E aí a gente vai pela forma do núcleo mesmo. Cromatina descondensada, núcleo evidente, um núcleo mais avantajado em termos de espessura, diâmetro, é do neurolemócito. O núcleo com cromatina mais condensada, a gente não vê núcleo, é do fibroblasto fibrócito. Aquela velha história. Célula satélite não era do Glândula. Célula satélite é glândula. Tanto sensitivo quanto a parte autonômica. Okay? Você não tem célula satélite aí. Pode seguir? Tá, não é um nervo ainda na lâmina, mas eu consigo ver um corte transversal com 3 fascículos, né? A bainha mais externa é o neuro, essa que fica exatamente circundando cada fascículo é o perineuro, e lá dentro tem o endoneuro. Então o nervo em corte transversal ou longitudinal sempre vai ser acompanhado das 3 bainhas. Né? Se tiver só um fascículo, o epineuro e o perineuro ficam aí meio, né, juntos. Não dá pra gente falar até aqui vai um, até aqui começou. É difícil, se tiver só um. Né? Tudo bem? Tá, vamos seguir. Então, epineuro, perineuro, endoneuro, lembrando das células contráteis do perineuro, a gente acabou aí de fechar essa ideia. Olha agora o que o autor está mostrando só para reforçar. O ponto róseo, então, seria o axônio. Vamos olhar aqui, ó, o axônio. Né? O espaço em branco, o espaço que a mielina ocupava. E o róseo que a gente vai ver nesse corte histológico, que fica depois, é do endoneuro. Só que para a gente falar que é do endoneuro, o que predomina aí é colágeno 3. É mais, vamos falar assim, é mais seguro a gente falar em impregnação argêntica em colágeno 3 do que nessa lâmina aqui. Mas seria a região do endoneuro mesmo, depois, né? Lembrem que ele está depois da lâmina basal do neurolemócito, que a gente já falou aí a sequência. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Tá, olha agora de um trabalho científico só para a gente ver. Isso aqui é um fascículo. Tudo isso é um fascículo. E aí ele está mostrando em marrom, essas células que estão na periferia, elas podem entrar aqui no meio também, as células contráteis do perineuro, que o autor está chamando aí de perineurais. Então elas moram tanto na periferia, no perinísio, isso é um fascículo, quanto lá dentro. Dá para ver umas marrons lá dentro. Né? O que mais que eu tenho aí? Vamos olhar se a gente conhece. As células mielinizantes dessa parte periférica, que são os neurolemócitos, que é tudo que está em negro, formando a mielina. Bem? Lá dentro seria o axônio, estaria lá dentro de cada espaço aí revestido pela mielina. Mas o que mais eu vejo? Eu vejo essas bolinhas em vermelho, né, que estão representando os vasos sanguíneos, para mostrar que esse tecido é vascularizado e é
a bainha conjuntiva que está trazendo isso, né? E agora essa que eu quero chamar, neurolemócitos não mielinizantes, lembra que a gente falou? Pode ter uma fibra mielínica lá dentro. Por que não ser não mielinizante? Porque só pode abraçar o axônio, de repente não virar, montar um monte de membrana em volta e fazer a mielina. Eles podem existir também, que está sendo representado aí por essas células em laranja. Lembra que eu falei que podia existir, né? Ficou claro isso? Ou não? Só que em HE, peraí, Filipe, em HE ou HE eu não consigo ver esses detalhes. Claro que o autor montou esse esquema, porque ele tem outras técnicas que fez ele provar que tinha isso. E HE ou HE mal a gente vê muita coisa, né? A gente vê o espaço da mielina, a gente não vê a mielina, a gente vê os núcleos, que a maioria do neurolemócito, mas ver essa organização aqui é complicado, né? Fala, Filipe. A função dele, né? Não, nenhuma. Porque você pensa, todo tecido nervoso tem que ter célula, ou um pedaço da célula. Aí tem um pedaço, que é o axônio. O axônio não pode estar sozinho, tem que ser acompanhado pela glia, que aí é o neurolemócito. O neurolemócito pode fazer a mielina, ou não, só abraçar um pouquinho ele. Só proteger, porque de certa maneira está envolvendo, está levando um vaso ali, mas funcionalidade, como o outro que faz a mielina, não. Tudo bem? Posso seguir? Tá, vamos lá. Esse agora realmente é da lâmina de vocês. Diferente, a ponto da gente não conseguir reconhecer o corte transversal, ainda bem que está em menor aumento, mas vocês estão vendo essas bolas aí? Né? É igual a isso que a gente tinha visto aqui, se a gente for ver essa imagem. Né? Claro que com mais fascículos. Cada bola dessa é um fascículo nervoso. Bem? Mesmo nesse aumento, a gente vai ver essa bainha conjuntiva que está lá fora, seria quem? O epineuro, né? Depois eu vou aumentar, vou envolver cada fascículo. Quem estaria aqui envolvendo cada bola dessa? O perineuro. E lá dentro o endoneuro. A gente vai ver a mesma imagem que a gente viu nos outros, que eu já mostrei, né? Na mesma lâmina a gente tem o corte transversal e o corte longitudinal. Vocês têm que desenhar os dois, né? Só para a gente ver o trajeto serpentinado, a imagem como ele é diferente de um e de outro. E ao lado, isso aqui é um pedacinho do transversal, ó, tá ele aí. Ao lado a gente vê aí, na mesma lâmina, um longitudinal. Bem? Tem alguns artefatos, isso aqui é dente de navalha, ó. Mas nada que prejudique a gente reconhecer que isso é um nervo cortado longitudinalmente. Né? Geralmente os artefatos podem aparecer, mas eles não podem ser tão, vamos falar assim, evidentes a ponto de a gente perder o reconhecimento ali do corte histológico. Né? Tá, corte longitudinal de nervo. A lâmina lá que vocês têm na caixa, para desenhar aí. As setas estão apontando para a bainha conjuntiva mais externa, epineuro. Bem? As estrelinhas representam o espaço de continuidade desse epineuro. Lembra que numa imagem que eu mostrei do esquema ele chamava bainha epineural e depois o epineuro lá dentro? É continuidade. O perineuro vai revestir exatamente o fascículo, é uma continuidade desse epineuro que mora aí no meio. Mas às vezes o fascículo pode sofrer retração e deixar esses espaços em branco que em vivo não tem. Tudo bem? Então quando que eu vou falar em perineuro? Esse que realmente está revestindo o fascículo, colado nele. Né? Mas ele não deixa de ser uma continuidade do epineuro. Ok? Tá. Epineuro, de novo. E as estrelinhas é uma continuidade dele. Quem que eu vou falar em perineuro? Quando eu ver essa faixa rosa aqui, ó, colada. O branco estaria ainda sendo o epineuro. Dá para entender o que eu falei? Tá. E aí olha o trajeto serpentinado. Se a gente olhar dentro de um fascículo. Principalmente nesse a gente vê, nessa região. E aqui embaixo também. Esse é chamado de padrão zigue-zague, padrão serpentinado, trajeto serpentinado do neurolemócito. Ele faz exatamente esse trajeto e a gente consegue reconhecer. Né? Então, a maioria dos núcleos que mora aí pertence a essas células. Tudo que está em róseo aí dentro, predominantemente axônio cortado longitudinal. Ah, mas não pode ter um colágeno no endoneuro? Pode, mas é em menor quantidade. Né? E esse que faz o trajeto serpentinado,
O endoneuro acompanha, né? A maioria é axônia mesmo. Tá, estou mostrando em maior aumento. Quando eu falo de axônia, eu estou falando dessa estrutura fininha aqui, ó. A maioria é ele, né? E o branco que está entre eles, o que seria? O espaço que a mielina ocupa, que foi embora. E aí vamos ver os núcleos. Os com cromatina mais descondensada, como esse, mais avantajado, provavelmente quase 100% neurolemócito. Esse aqui já é diferente. A maioria das células do conjuntivo é fibroblasto. Então a gente fala que predominantemente é fibroblasto. Deu para entender, Isabel? Tem duas caras de núcleo aí, ó. Esse e esse. Né? Bem? E quando eu mostro esse fascículo longitudinal e não mostro o resto, fica difícil de eu falar. Será que isso é o epineuro? E eu estou mostrando o primeiro fascículo? Ou será que é um perineuro que eu estou mostrando um dos fascículos lá dentro? Eu sempre tenho que, para perguntar da bainha, eu tenho que mostrar uma totalidade, obviamente, para vocês terem ideia. Porque eu poderia estar mostrando isso aqui, ó, deixa eu voltar. Tá. Eu poderia estar mostrando lá na periferia, deixa eu botar em menor, esse aqui, como se fosse o maior aumento dessa, ou aqui dentro. A gente não sabe se a gente fica grande ou não. Né? Pneu e perineu, com ritmo denso não modelado, são muito parecidos. Então essa bainha aí pode ser o pneu? Pode. Pode ser o pneu? Pode. Né? Depois não. Eu posso falar que é o perineu ou Se ele estiver no meio onde está a estrelinha, ele é uma continuidade do epineu. O perineuro é o que está colado, como se fosse uma faixa rósea, como se você passasse um lápis na periferia desse conjunto. O branco de qual? De dentro ou de fora? De fora, provavelmente muito desse branco aí é artefato de técnica. Porque o fascículo sofre uma retração, então ele deixa esse espaço branco. Mas quem que mora aqui? Uma continuidade do epineuro. Vou voltar lá naquela imagem que eu mostrei antes. Isso aqui, ó. O azul é o epineuro, bainha. O pósteo continua sendo o epineuro. E exatamente, o roxo, exatamente, o roxo colado é o perineuro. Só que você fala, qual é a diferença? Nenhuma. Você olha um, olha outro igual. Então assim, você só chama perineuro aqui para exatamente o perineuro. Bem revestido mesmo. Posso seguir? Então aqui dentro, Bruno, a estrelinha é epineuro. Ok? Tá. Vamos olhar. É aquilo que eu falei. Eu não sei se isso é epineuro ou se isso é perineuro. Né? Tá bem próximo aí. Não dá pra gente falar. Tudo bem? Mas ele tá no conjuntivo. Né? Ele está no ósseo, vamos falar assim. Eu, se olhasse isso sem falar nada, eu falaria, isso é perineuro para mim. Ok? Mas eu não estou vendo o resto, né? Okay? Porque aqui tem aquela parte de branco, né? Que eu consideraria a continuação do epineuro. Okay? Só para mostrar que às vezes vocês olham em outros atlas, enfim, e fica com aquela imagem, tem que ser o perineuro, às vezes não. Né? Tá, vamos seguir. Cuidado agora. Muito parecido tendão com o nervo. Alguém vê alguma diferença? O nervo em corte longitudinal. O tendão está em grande aumento aí. Tudo bem, mas se a gente olhasse em menor aumento, seria muito parecido com isso. E uma coisa chama muito atenção. Alguém consegue ver? Primeiro, ele tem um trajeto mais serpentinado no nervo, mas às vezes ele não mostra esse trajeto serpentinado. E aí? Hã? A cidofilia do tendão é mais uniforme por causa do branco da mielina. Que mais? Tem mais uma coisa que chama mais atenção. Quantidade de núcleos. O fascículo tem mais núcleos. A gente fala que ele é mais celularizado do que o tendão, mesmo que seja o maior aumento. Tem dúvida? Olhem lá depois para comparar. Se vocês quiserem olhar um tendão, voltar lá e olhar um nervo. Por que eu falo isso? Porque quando cai em prova, e nem tem assunto de nervo na prova, já passou, o aluno coloca nervo. Muito cuidado. Não é nervo, não está sendo cobrado isso. Está sendo cobrado agora, nesse momento, nervo. Então não pode ser nervo. Ok? Pode ser tendão.
transversal agora, é o mais fácil, né? Como que eu sei? Cada estrutura dessa é um fascículo nervoso. O conjunto é epineuro. Tudo bem? E aqui no meio desse branco? Epineuro. Como que eu vou chamar perineuro? Quando ele estiver coladinho no fascículo. Vamos lá. Olha o tricrômio ou tricrômico. Tem na caixa de vocês, eu não pedi para desenhar. Tudo que está em verde é colágeno 1. Tudo que está nessa tonalidade roxa é axônio. Se vocês quiserem olhar aí, vocês vão poder ver. Claro que tem o roxo e o branco em volta, que é a balinha de milímetro fora. Então eu posso falar mais ainda, quem que é epineuro, o branco aqui no meio, epineuro ainda, aquele coladinho perineuro e lá dentro o epineuro. O colágeno 1 do endoneuro, eu não estou vendo colágeno 3. Né? Então tem essa lâmina na caixa também, quem quiser dar uma olhadinha pode olhar. E depois vem a impregnação argêntica, a mesma cara, né? Que a gente consegue ver essas estruturas aí. Agora sim, quando eu olhar lá dentro do fascículo, eu vou olhar o negro que reveste o branco, eu vou mostrar para vocês, eu chamo de endoneuro. Vocês lembram daquela lâmina de fígado de porco, quando a gente estudou componente fibroso da matriz extracelular? O fígado de porco tinha o óvulo. Nos septos, que delimitavam o óvulo, eu tinha duas cores, vocês lembram? O preto e o marrom, né? Aqui é a mesma história. O preto ou negro é o colágeno 3. E o meio marrom, avermelhado, porque às vezes ele fica uma cor meio diferente, mas não é negro, é o colágeno 1. Agora vamos pensar, o epineuro, que é denso não modelado, tem mais 1 ou 3? 1. O perineuro tem mais 1 ou 3? 1. E o endoneuro? 3. A mesma história lá do fígado de porco. O que entrava em contato com o hepatócito lá dentro do óvulo era o 3. Ok? Então vocês vão poder ver isso, a diferença que tem e vão ver as farinhas certinhas. O colágeno 3 com predomínio é o que está lá dentro. Ok? Bem tranquilo. A primeira lâmina então é o HE com as duas incidências. E a segunda lâmina é a impregnação argêntica. Só tem, até então, ontem na aula que a gente estava olhando, só tem incidência de corte transversal. Então eu peço, por favor, que vocês coloquem no roteiro, só tem a incidência de corte transversal. Porque depois eu esqueço de falar para os monitores, e aí eles vão pensar, e cadê o corte longitudinal que desenhou, né? Tudo bem? Tá, voltando para o corte transversal. Como o axônio tem um trajeto serpentinado, vocês imaginem eu cortar isso transversalmente. Será que todos eu vou conseguir pegar ele cortado transversal, bonitinho, com o axônio lá dentro? Não tem jeito, né? Então eu isolei alguns. Então olha aí, só para não esquecer nessa seta, o perineuro aí, olha lá, Bruno. A faixa rósea que eu chamo de perineuro. Tudo bem? Não posso esquecer que nessa região, além das células do conjuntivo propriamente dito, eu posso ter as contráteis do perineuro, que a gente viu, né? E aí vamos circundar 3, que dá pra gente ver bonitinho o axônio lá dentro. O resto é meio bagunçado. Mas por que meio bagunçado? Por causa desse trajeto serpentinado. A maioria desses núcleos basófilos, claro que a gente tem que aumentar para ver cromatina mais condensada, descondensada, pertence aos neuronemócitos. Né? Tudo bem? Alguma dúvida? É muito tranquilo, pois não? Até o contraste com o perineuro, ele consegue ver. Não, mas você sabe que ela mora lá. Além das células do conjuntivo, eu tenho elas. Ok? Obrigada. Tudo bem até aqui? São essas lâminas inicialmente. E aí eu marquei vasos. E quando eu olho esse primeiro, que não tem hemácia, tem uma hemácia lá dentro, ou esse aqui que tem outra hemácia, quantos núcleos eu estou vendo aí nesse primeiro vasinho? Cortado transversal. 1. Parece um anel de pérola, onde a pérola do anel é o núcleo e onde a gente põe o anel aro é o restante que está aí. Né? 1. Isso é um capilar sanguíneo. Ele pode ter até 3, quando ele está cortado transversal, que a gente já falou sobre isso. Né? Vocês imaginam, eu tenho 3 tipos de capilar sanguíneo: contínuo, o fenestrado e o sinusoide. Qual que será que está aí? Contínuo. Mas ele forma barreira? Não, nem todo contínuo forma barreira. Barreira hemato-encefálica, barreira hemato, né? Nem todo. Mas a maioria dos nossos capilares é contínuo, contínuo. Né? Não tem sentido ele ser fenestrado,
para a funcionalidade disso. Não tem sentido ele ser sinusoide, ok? É só para mostrar que tem capilares lá. De onde estão os ramos mais, vamos falar assim, maiores, com um diâmetro maior? Perineuro e epineuro. Né? Tudo bem? Aí a da impregnação argêntica, eu não sei se vocês conseguem ver que tem uma tonalidade meio marronzada e junto com o negro. Na microscopia dá pra gente ver direitinho. Não se esqueçam que o perineuro é o que está exatamente circundando o fascículo. Vocês também vão ver uma tonalidade marrom e negro dentro dele. Lá dentro, eu só tenho negro. Não espere encontrar axônio, não espere encontrar núcleos de células que é a maioria de neuronócito, porque a impregnação argêntica não cora núcleo, não cora citoplasma. Quem é que faz isso é HE, né? Tudo bem? Isso é específico para colágeno 3. O 1 vai na jogada e fica nessa tonalidade meio marrom. Mas a coloração não é para ele. Tudo bem? Bem tranquilo para ver aí, em relação aí ao que está sendo solicitado. Em maior aumento, o perineuro é o que está colado. Esse monte de bola branca é o axônio que estaria lá dentro, cortado transversal. Eu não estou vendo ele. O espaço em branco, o espaço que a menina ocupava, e o que está formando o anel negro em volta aí, de cada bolinha, é o colágeno 3. Mas o colágeno 3 de quem, né? Do endoneuro, e pode ser da lâmina basal também, lá do neuronócito, que é colágeno 3, membrana basal. Tudo bem? Até onde vai? Eu não sei. Mas pode estar aí na jogada, ela também, né? Pois não. Hã? Transversal. Mas é o que eu falei, por que eu não vejo todos bonitinhos cortados? Porque o trajeto, ele é serpentinado. O fascículo aparece no longitudinal? Hã? O fascículo aparece no longitudinal? Sim, mostrei. Esse aqui é o longitudinal. Cada fascículo, cada história disso aqui como um todo é um fascículo. Outro fascículo. 3 fascículos. Agora eu peguei ele e cortei transversal para você ver que é a imagem que eu tinha mostrado. Ok? Isso aqui é um fascículo cortado transversal. Tá. Todo o conjunto de nervos e vasos numa região do conjuntivo propriamente dito era aquela regra. Todo conjuntivo carrega vasos e nervos. Lembra disso? Ele falou, propriamente dito. Né? Recebe o nome de feixe neurovascular ou feixe vasculo nervoso. Vocês podem encontrar essa denominação. Né? E aí está sendo mostrado, olha aí, ramos arteriais com uma parede túnica média muito maior do que o venoso. Provavelmente isso aqui é uma artéria muscular. Né? Essa já está para pequeno calibre e tem a veia ou vênula correspondente. Eu não chamaria isso, inicialmente, se eu conseguisse ver até 3 camadas de núcleos, arteriúla. 3 a 8, artéria de pequeno calibre, que a gente já discutiu. O autor está falando que é arteríola, por isso que ele está falando que é vênula correspondente. Se contar até 3, de acordo com o que a gente tinha falado, é arteríola. Né? Mas não tem muita importância. Ramo arterial, alguma dúvida que esses 3 é arterial? E o venoso com a parede fininha? Né? Aqui são os vasos, desculpem. Depois a gente tem o nervo cortado transversal e pedaços dele longitudinal, às vezes transversal. Ele tem aquele trajeto que a gente já viu, né? Bem? Professor, eu não posso chamar isso de bainha neurovascular porque isso é de músculo, né? A bainha neurovascular. Sim. Tá. Eu não sei se esse nome bainha neurovascular poderia ser do epineuro, porque não deixa de ser uma bainha conjuntiva. Não sei se isso aí é exclusivo de músculo esquelético, isso aí. Sim. Ou se não, se eu posso usar isso para epineuro também, não sei te falar. Eu também não sei. Onde você viu esse nome na anatomia? Na anatomia. Pergunta para eles. Tá. Se o bainha neurovascular também pode ser usado para epineuro. Ok? Para mim, né, o meu conceito é todo conjunto de vasos e nervo num conjuntivo, juntinhos, a gente chama de feixe neurovascular ou vasculo nervoso. Ok? Tá. Deixa eu só ver, só para a gente finalizar, vamos falar de algumas situações rápidas. A gente já falou da dor fantasma.
Imagine a gente cortando um membro, seja ele de qual indivíduo for. A pessoa sente coçar, a pessoa sente mexer. Por que isso? Porque, olha lá, existe uma estimulação no trajeto do nervo, que a gente acabou de ver, que nervava aquela região que foi perdida. O cérebro interpreta isso como um movimento, mas de um membro que não está presente. Né? Vocês vão ver isso, a gente acabou falando. E olha o autor mostrando aí de novo uma outra maneira de nervo, né? Cada estrutura cinza dessa é um fascículo, o epineuro estaria lá fora com vasos mais calibrosos, continuidade dele lá dentro, e agora ele está puxando um fascículo. Quem que seria esse que carrega esses vasos aqui? O perineu, né? Menos calibrosos. E lá dentro, ele puxou aí axônio, né? Com a bainha de mielina em azul, e o axônio aí, ele está mostrando, na verdade, desculpa, o azul seria o endoneuro, e o axônio, os neurolemócitos em laranja, o axônio também está em azul aí, né? Com a terminação dele aí também no final. Tudo bem? A gente falou também da esclerose múltipla, que é uma desmielinização, não é problema no axônio, mas problema na mielina, na parte central. Não quero que vocês fiquem guardando isso, precisam ver lá mais pra frente, mas é uma doença que tem origem imune. Até hoje não se sabe o porquê que o nosso sistema imune passa a reconhecer os neurolemócitos, essa bainha, como algo estranho, e vão destruir isso aí. Tem várias causas, né? Não se sabe qual é, se soubesse, a gente já teria aí a cura da esclerose. Né? Essa mesma situação na parte periférica, a gente chama de síndrome de Guillain-Barré. E isso a pessoa às vezes pode ter temporariamente. Quem teve Covid, na época da Covid, Zika, dengue, pode ter por um tempo isso. Não sentir, na verdade ter dificuldade do movimento, porque a mielina não está na mesma quantidade que devia estar. Então o movimento é mais vagaroso dessa pessoa. Muitos saíram dessa síndrome sem problema nenhum na época da Covid. Né? É também autoimune. Mas às vezes a pessoa continua com isso. E aí ela perde essa agilidade motora, ou várias coisas de perda, né? Em função aí da mielina. Vocês vão ver isso mais pra frente também. Né? Existe uma doença genética que tem uma desmielinização total e que não tem cura, né? Não é temporária como a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo. E aí só para mostrar para vocês que ela vai causar, claro que as outras coisas, olha lá, insuficiência respiratória, porque o diafragma tem musculatura esquelética, tem alterações autonômicas, né, em termos de postura e assim vai, sudorese, enfim. Né? Olha os membros das pessoas que caracteristicamente têm essas deformidades. Né? Então quando a pessoa tem, não sei se vocês já chegaram a ver, tem gente que anda na ponta do pé, já viram isso? Então assim, a primeira coisa que se suspeita é essa doença genética, e aí vai se fazer experimentos, né? Ou, na verdade, exames, para se detectar se realmente isso é esse tipo de síndrome. Às vezes não. Não é a única síndrome que tem esses pés calvos, que a gente chama, ou que a pessoa acaba andando na pontinha do pé. Okay? Só para mostrar que tem doenças envolvidas aí, né? Essa é muito conhecida, né? Porque ela cometeu um indivíduo muito famoso, que tinha dinheiro, a ponto dele sobreviver muito tempo e se comunicar de outras maneiras. Porque o que acontece nessa situação? Olha agora, os neurônios motores do corno anterior da medula espinal, que vai para o músculo esquelético, ele é destruído. Então você não tem a parte motora ou eferente da resposta para o músculo contrair. Né? Por que é destruído também? Não se sabe qual é o grande motivo. Mas como que a gente define esclerose? Por que esclerose? Porque é endurecimento. Lateral, porque é na lateral da medula espinal. Porque é amiotrófica, porque gera atrofia no músculo esquelético. Então só para vocês irem se familiarizando, não vou cobrar isso, se familiarizando com alguns nomes, que vocês vão ver mais pra frente. Né? E aí a sigla dessa situação é chamada de ELA, né, em português. Tumores. Tecido nervoso. Eu tenho duas células, ou pedaços de uma, né? Acompanhado sempre da glia. Pode vir um tumor dessa célula, que é o neurônio, um pedaço dele? Muito difícil. Né? Quem vai ser a origem? A glia, que a gente já tinha falado. Mesma coisa com o coração. Existe tumor de coração? Raro. Né? Bem raro, mas existe. Okay?
E aqui é um tumor de célula que fabrica mielina na parte periférica, schwannoma ou neurolemona. Macroscopicamente e microscopicamente. Nem saberia reconhecer isso microscopicamente. Né? Quem vai ensinar vocês, se isso fizer parte do curso de patologia, que eu não sei, eles vão ensinar esses tipos de tumores e como vocês reconhecem. Não é normal. A gente olha isso, será que olha e fala, mas isso é nervo? A gente vê esse mielina ou substância assim branca da parte central ou nervo, né? Que tem muita mielina. Não dá pra gente pensar, né? Eu, por exemplo, não consigo falar. Ok? Tudo bem? Outras situações aí. Vamos fazer um intervalo e aí a gente vai entrar em gânglios, terminações nervosas ou receptores sensoriais, que eu prefiro esse nome, a gente já falou. Nervos, está subdividido aqui em craniano ou espinal, mas é a mesma morfologia, a gente já falou. E a gente parte para os gânglios, ok? Quando a gente voltar aí. Então vocês têm a lâmina de nervo cortada transversal e longitudinal HE, a cortada basicamente transversal em inclinação argêntica. Depois a gente vai ver gânglios sensorial ou sensitivo e o plexo mientérico. A gente não tem da parte simpática, autonômica, simpática e parasimpática, ok? Mas eu vou mostrar para vocês qual é a diferença que tem dos gânglios que vocês têm ou do plexo mientérico, ok? Em relação aí à parte autonômica. Então, estamos saindo aí 3, 10, 5, 10,